Relacionamentos narcisistas são, em sua essência, danças defensivas. De um lado, você, tentando se defender de acusações que muitas vezes não fazem sentido, de críticas que parecem intermináveis, e geralmente, falhando nessa tentativa. Do outro lado, o narcisista, constantemente se defendendo para proteger sua frágil autoestima. É um ciclo exaustivo. Hoje, vamos falar sobre um dos meus tópicos favoritos, bolo de chocolate. E você deve estar se perguntando, bolo de chocolate? Onde essa conversa vai parar? Bem, ela vai nos levar diretamente a uma análise profunda e reveladora sobre o narcisismo. É um pouco triste que algo tão maravilhoso como o bolo de chocolate precise ser associado a algo tão doloroso como relacionamentos narcisistas, mas a analogia é poderosa. Foi o Dr. W. Keith Campbell, um pesquisador proeminente no campo, que propôs o modelo do bolo de chocolate para nos ajudar a entender por que tantas pessoas se veem presas em relacionamentos com narcisistas. É um modelo simples, mas incrivelmente elegante. A ideia é exatamente o que você está pensando. A maioria das pessoas, se tivesse que escolher, preferiria comer uma fatia generosa de bolo de chocolate a um prato de brócolis. Vamos ser honestos, o bolo é mais atraente, mais saboroso e proporciona uma gratificação instantânea. A sensação é maravilhosa, certo? Mas, ao contrário do brócolis, pouco tempo depois de comer o bolo, o arrependimento pode bater. Se você comer bolo de chocolate todos os dias, vai ganhar peso, sua saúde vai sofrer. E mesmo uma hora depois, você pode ter um pico de açúcar seguido por uma queda brusca de energia, que te deixa com mais fome ainda, desejando algo mais substancial. O argumento de Campbell é que, à primeira vista, o bolo de chocolate parece a escolha óbvia e deliciosa. Mas, a longo prazo, especialmente se continuarmos comendo, ele não nos faz bem. O brócolis, por outro lado, não é tão sexy ou saboroso no momento, mas no futuro, ele é infinitamente melhor para a nossa saúde. É difícil escolher o brócolis em vez do bolo, eu sei. O bolo de chocolate é a recompensa imediata, o brócolis é um investimento a longo prazo. E, droga, como aquele bolo é tentador. Campbell argumenta que este é exatamente o mesmo processo que vemos nos relacionamentos narcisistas. No início, eles são irresistíveis. São o bolo de chocolate, charmosos, atraentes, cheios de promessas e excitação. Eles são a aventura que você sempre quis. As pessoas que seriam o brócolis, talvez mais calmas, estáveis e previsíveis, podem não parecer tão emocionantes no começo. Mas, a longo prazo, são elas que nos nutrem e nos fazem bem. Em suas pesquisas, Campbell e seus colegas entrevistaram pessoas sobre seus relacionamentos passados. Os resultados foram claros. O que atraiu as pessoas para os narcisistas foi o apelo sexual, o carisma, o charme, todo o pacote do bolo de chocolate. Em contraste, aqueles que escolheram parceiros não narcisistas os descreveram como legais ou gentis. E é triste como a palavra legal às vezes tem uma conotação de sem graça. Mas, com o tempo, a história mudou drasticamente. Após a paixão inicial, os adjetivos usados para descrever os ex-parceiros narcisistas eram egocêntrico, enganador e controlador. O relacionamento era visto como manipulador, e a satisfação despencou do início ao fim. As pessoas se arrependiam profundamente de terem entrado naquela relação. Isso não aconteceu com quem escolheu parceiros não narcisistas. Claro, houve uma queda na satisfação, afinal, o relacionamento terminou, mas não foi o colapso vertiginoso observado nas relações com narcisistas. Havia muito mais arrependimento, raiva e um sentimento de alívio com o fim do relacionamento quando a reflexão era sobre um parceiro narcisista. A grande questão é,
Como podemos tornar o bolo de chocolate menos sedutor? Como o brócolis pode ter alguma chance? E a mesma pergunta se aplica às pessoas. Como podemos tornar os narcisistas menos atraentes em nossas mentes? Como as pessoas legais e gentis podem competir, especialmente na fase inicial de um relacionamento? É uma luta difícil. Nosso cérebro é programado para buscar recompensas. Açúcar, gordura, o bolo de chocolate ativa centros de prazer. Mas ele também carrega uma mensagem cultural de celebração, diversão, festa. Da mesma forma, os narcisistas parecem mais recompensadores no início. Teóricos da evolução poderiam argumentar que seu status percebido, sua atratividade, eles geralmente investem mais na aparência, buscam mais status e dinheiro, os tornam primitivamente mais atraentes para nós. Mas nós evoluímos. Nosso córtex cerebral é capaz de pensamento racional. Somos capazes de adiar gratificações. E, no entanto, somos bombardeados por mensagens que reforçam o apelo narcisista. Desde os filmes de princesas da Disney, onde o príncipe é sempre charmoso e ousado, até as novelas e séries obcecadas por golpistas carismáticos e figuras egocêntricas. Tudo isso vende a ideia de que traços associados ao narcisismo, charme, carisma, status, são o que devemos desejar. Enquanto comprarmos essa mensagem, continuaremos comendo bolo de chocolate. Continuaremos entrando em relacionamentos com pessoas narcisistas, acreditando que seremos a exceção à regra, que encontraremos o bilionário com coração de ouro. A verdade é que a gentileza é o que prediz o sucesso de um relacionamento. Em linguagem de psicologia da personalidade, o que chamamos de legal é a amabilidade. E a amabilidade é composta por qualidades como confiança, honestidade, altruísmo, cooperação, empatia e modéstia. Pense nisso. É disso que um relacionamento duradouro é feito. E, no entanto, desvalorizamos esses traços, especialmente nos homens, durante a paquera. Amabilidade é o oposto de antagonismo. E antagonismo é a matéria-prima do narcisismo. Inclui manipulação, falsidade, crueldade e hostilidade. Com qual dos dois você preferiria namorar? A resposta parece óbvia, mas lá está ele de novo, o maldito bolo de chocolate. As pessoas antagônicas têm a habilidade de ligar o charme e o carisma por tempo suficiente para te fisgar. E então, todo o antagonismo vem à tona, e o arrependimento pela relação se torna tão amargo quanto o arrependimento por ter comido aquela fatia de bolo. Talvez precisemos colocar cobertura no brócolis. Mas aí ele não seria mais tão saudável, seria? Em um mundo ideal, a amabilidade e a gentileza seriam vistas como o que há de mais desejável. Porque, na verdade, ser legal é emocionante. Nós apenas confundimos emoção com impulsividade e caos. Há algo incrivelmente emocionante em ser amado e cuidado de uma forma confiável e recíproca. Com o tempo, nesse espaço de confiança e segurança, encontramos nossa voz, nossa coragem. Arriscamos mais no trabalho, em nossos sonhos, porque sabemos que temos um lugar seguro e amoroso para pousar. Para mim, isso soa muito mais emocionante do que qualquer drama superficial. O problema com as histórias que consumimos é que elas enquadram as escolhas de relacionamento com base em resultados de curto prazo, atração, emoção e diversão. Deveríamos fazer essas escolhas com base em como elas impactarão nossa saúde a longo prazo. Da mesma forma que as pessoas evitam fumar porque sabem que não fará bem à sua saúde no futuro, deveríamos evitar relacionamentos tóxicos e antagônicos pelo mesmo motivo. Depois que aprendi sobre o modelo de Campbell, há mais de uma década, nunca mais olhei para um bolo de chocolate, ou para um narcisista, da mesma forma. As calorias vazias do brilho de curto prazo de um relacionamento narcisista simplesmente não valem a pena.
E digo isso como alguém que realmente ama bolo. Nenhuma fatia de bolo tem um sabor tão bom quanto uma vida livre de relacionamentos tóxicos. Agora, vamos explorar outra metáfora para entender o comportamento narcisista, o conceito de Andre. Todos nós sabemos o que Andre significa, certo? É aquela mistura de fome com raiva. É quando você se torna aquela pessoa irritável, quase monstruosa, porque está com fome. A necessidade física básica da fome não atendida nos afeta profundamente. Pois bem, um narcisista vive em um estado constante de fome psicológica. Essa fome é por validação, admiração, controle e poder, o que chamamos de suprimento narcísico. Quando essa fome não é saciada, eles se tornam psicologicamente Andre. É por isso que os relacionamentos com eles são marcados por altos e baixos tão extremos e confusos. Você pode ter longos períodos de calmaria, meses onde tudo parece bem. Você pensa, este é um bom relacionamento. Talvez ele não seja a pessoa mais sensível do mundo, mas está tudo bem. E então, de repente, tudo desmorona. Se você analisar esses momentos de virada, quase sempre descobrirá que a mudança drástica aconteceu quando o suprimento narcísico foi cortado. Talvez eles não tenham recebido uma promoção no trabalho, talvez o chefe tenha sido duro com eles, talvez a pessoa com quem flertavam na academia tenha se afastado. A fonte de validação secou. E como eles não têm a capacidade de se autovalidar, de se acalmar, eles entram em modo Andre. E quem paga o preço? Você. Qualquer pessoa próxima se torna o alvo de sua raiva, de suas críticas, de seu desprezo. Essa instabilidade é o que cria o tecido conjuntivo do vínculo traumático. Você se sente culpado. Tivemos um fim de semana tão bom, o problema deve ser eu. Eu estava rindo no sábado e agora estou chorando na terça. Ou, tivemos um ano bom, talvez eu não seja leal o suficiente quando as coisas ficam difíceis. Não. O problema não é você. O problema é a fome insaciável deles. Pessoas psicologicamente saudáveis também têm dias ruins. Todos nós ficamos um pouco Andre às vezes. A diferença crucial é a autoconsciência. Uma pessoa saudável pode reconhecer, não estou tendo um bom dia, preciso ter cuidado para não descontar nos outros. Eles podem se afastar, se acalmar, e se errarem, pedem desculpas genuínas. O narcisista não tem essa capacidade. Para eles, um dia ruim é culpa do mundo, um ataque coordenado contra eles. Eles são a vítima, e todos ao redor são os culpados. Então, quando eles chegam em casa Andre, não espere autoconsciência ou responsabilidade. Espere uma tempestade. Entender esse modelo de fome psicológica não torna o abuso mais fácil de suportar, mas pode te ajudar a remover o peso da culpa. Não é seu trabalho alimentá-los com suprimento. Adultos saudáveis são capazes de se alimentar. Essa dinâmica nos leva ao trabalho de outro pesquisador de renome, o Dr. John Gottman. Ele estudou milhares de casais por décadas e identificou 4 padrões de comunicação que são tão destrutivos que ele os apelidou de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Segundo sua pesquisa, a presença consistente desses 4 cavaleiros prediz o divórcio com uma precisão assustadora. E o que é mais chocante é que esses 4 cavaleiros são, basicamente, o manual de comunicação de um narcisista. O primeiro cavaleiro é a crítica. Não é uma reclamação específica sobre um comportamento, mas um ataque direto ao caráter da pessoa. Por exemplo, em vez de dizer fiquei chateado porque você não lavou a louça, a crítica soa como você é tão preguiçoso. Você nunca faz nada direito. É um ataque à sua identidade. E isso é o pão de cada dia em um relacionamento narcisista. Você nunca se importou comigo, você é egoísta. Com o tempo,
de tanto ouvir, você começa a acreditar. A crítica invoca o segundo cavaleiro, a defensiva. Quando nos sentimos atacados, nossa reação natural é nos defender. No entanto, com o narcisista, se defender só piora as coisas. Eles também são mestres da defensiva, usando táticas como o gaslighting ou a salada de palavras, uma torrente de argumentos desconexos que te deixa tonto e confuso, sem nem lembrar qual era o ponto inicial da conversa. O terceiro cavaleiro, e segundo Gottman, o mais perigoso de todos, é o desprezo. Desprezo é mais do que crítica, é maldade pura. É tratar o outro com desdém, sarcasmo, revirar os olhos, zombar. É comunicar que você é superior e que a outra pessoa é patética, desprezível. Narcisistas são especialistas em desprezo. Eles podem desprezar seus amigos, sua família, o jeito que você cozinha, até o jeito que você espirra. Nada está fora dos limites. O desprezo corrói a alma de um relacionamento. Finalmente, temos o quarto cavaleiro, a obstrução, ou o que chamamos popularmente de muro de silêncio ou lei do gelo. É quando uma pessoa se desliga completamente da interação. Recusar-se a falar, sair da sala no meio de uma conversa, ou simplesmente pegar o celular e ignorar sua existência enquanto você fala. É uma forma de punição e invalidação que deixa o outro se sentindo invisível e impotente. Se os quatro cavaleiros de Gottman, crítica, defensiva, desprezo e obstrução, são os principais preditores do fim de um relacionamento, e esses são os pilares da comunicação narcisista, a conclusão é sombria, mas inevitável. Um relacionamento narcisista, por sua própria natureza, não pode durar de forma saudável. O modelo de Gottman até sugere antídotos para esses cavaleiros, como usar frases com "eu sinto", assumir responsabilidade e construir uma cultura de apreciação. O problema é que esses antídotos, que funcionam bem com duas pessoas bem-intencionadas, são armas nas mãos de um narcisista. Se você disser "eu sinto que", eles vão ridicularizar seus sentimentos. Se você tentar construir gratidão, será uma via de mão única, onde só você aprecia. Se você assumir responsabilidade, eles nunca assumirão a deles, e você acabará se desculpando por tudo. Muitas terapias de casal falham porque os terapeutas não reconhecem o padrão narcisista e aplicam essas ferramentas de forma inadequada, o que pode, na verdade, piorar o abuso. Compreender o modelo do bolo de chocolate, a fome psicológica do narcisista e os quatro cavaleiros do apocalipse te dá um mapa. Um mapa que mostra que o terreno que você está pisando não é fértil para o amor, mas sim para a dor. Ele te ajuda a conectar os pontos, e o mais importante, a tirar a culpa de seus ombros. Lembre-se, não há fatia de bolo que vale a sua paz de espírito. Não há emoção momentânea que compense a destruição a longo prazo. Às vezes, a escolha mais corajosa e mais amorosa que você pode fazer é escolher o brócolis. É escolher a saúde.